Olá, já parou para pensar como as custas e a justiça gratuita podem, assim, definir o jogo na justiça do trabalho? Seja para quem está buscando um direito ou para quem está se defendendo, né? Entender esses detalhes financeiros, olha, não é só burocracia, é pura estratégia. Fica com a gente que vamos analisar direitinho os pontos-chave da CLT e algumas decisões bem importantes sobre isso. Então, o que a gente tem na mesa hoje? Basicamente, os artigos 789, 789-A, 790, 790-A e 790-B da CLT. E também aquela decisão super relevante do STF, a de 5.766, e ainda uma tese vinculante do TST. Bastante coisa, né? Uhum. Nosso plano é mesmo destrinchar o que é essencial aqui. Ah, e só um minutinho antes da gente mergulhar de cabeça nisso. Se esse tipo de análise te interessa, pense em se inscrever aqui no canal, tá? E compartilhar também para mais gente ter acesso. Ajuda bastante. Bom, vamos lá. Começando pelo começo. As custas no processo de conhecimento. Artigo 789 da CLT. A regra geral qual é? É 2% sobre o valor que está em jogo. Pode ser o valor da condenação, do acordo ou mesmo o valor da causa, né? Mas olha, tem limites. Um valor mínimo, que hoje é R$ 10,64, bem baixinho, e um teto bem mais alto, 4 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS. Exato. E essa base de cálculo ela varia, viu? Se o juiz condena ou se as partes fazem um acordo, aí é sobre esse valor. Agora, se o processo acaba sem julgar o mérito, ou se o juiz diz que não tem direito a nada, aí a base é o valor que foi dado para a causa lá no início. O mesmo vale para ações declaratórias, constitutivas e um ponto crucial sobre o pagamento. Normalmente, quem perde paga só no final, depois que não cabe mais recurso. Mas atenção aqui, tem uma exceção muito importante para quem quer recorrer. Se você vai entrar com recurso, tem que pagar as custas e comprovar esse pagamento dentro do prazo do recurso. Senão, já era, o recurso nem é olhado. É o parágrafo 1º do 789. Ah, e se rolar um acordo e ninguém combinar nada diferente, aí divide a conta meio a meio. Está lá no parágrafo 3º. Entendi. E além dessas custas do começo, tem também as custas da fase de execução, né? Aquelas do artigo 789-A. Aí a lógica é outra, pelo que vi. São custos de atos específicos para forçar o pagamento. E quem paga é sempre quem está devendo, o executado. E só paga no final. Tipo, tem lá os valores fixos para agravo de instrumentos, R$ 44, recurso de revista, 1,55. Isso, falamos de quem paga, quando paga, mas tem a outra ponta. E quem não consegue pagar? Aí entra a justiça gratuita, artigo 790, parágrafos 3º e 4º. A lei dá ao juiz a possibilidade de conceder para quem ganha salário igual ou menor que 40% do teto do INSS. Essa é a regra principal. Mas e se a pessoa ganha um pouquinho mais? Ainda dá? Dá se ela conseguir comprovar que realmente não tem como bancar as despesas do processo. E tem aquela tese vinculante do TST de dezembro de 2024 que mexeu nisso, certo? Como fica essa história de comprovar versus só declarar que não pode pagar? E exatamente, essa tese do TST veio para clarear as coisas. Se a pessoa prova que ganha até os 40% do teto, olha, a gratuidade tem que ser praticamente automática. Se ganhar mais, ela ainda pode pedir, claro. Aí apresenta uma declaração de que não tem recursos e o juiz vai analisar caso a caso. Tenta equilibrar o acesso à justiça com a necessidade de alguma comprovação, né? Faz sentido. E quem já está isento por lei, sem precisar pedir? O artigo 790-A lista essa turma. Além de quem consegue a justiça gratuita, tem os entes públicos, União, estados, DF, municípios, e também as autarquias e fundações públicas deles. Mas ó, só se não explorarem atividade econômica, tá? E o Ministério Público do Trabalho também. Agora, atenção! Conselho profissional tipo OAB, CREA, esses não são isentos, viu? E um detalhe importante: mesmo isentos de custas, se um ente público perde, ele tem que reembolsar o que a outra parte gastou no processo. É o parágrafo único. Agora, vamos para um ponto que deu muito o que falar: honorários do perito. Artigo 790-B. A lei, depois da reforma trabalhista, tinha colocado que a parte que perdia a perícia, ou seja, aquela que o laudo não ajudou, pagava o perito. E o pior, pagava mesmo se tivesse justiça gratuita. Isso, na prática, criava uma barreira gigante, né? Nossa, imagino.
Mas o STF não mudou isso na ADI 5766? Qual foi o impacto real dessa decisão? Exatamente. A ADI 5766 veio e disse: essa parte aí é inconstitucional. E o resultado prático? Enorme. Hoje, quem tem justiça gratuita não paga honorários periciais, ponto final. Mesmo que perca na questão técnica que o perito analisou. Isso tirou um peso financeiro das costas de muito trabalhador que precisa de prova técnica e não tem grana. Ah, mas é bom lembrar. A mesma ADI 5766 diz que tá ok cobrar custas se o beneficiário faltar na audiência sem uma boa desculpa. E continuo avaliando as outras regras do 790B, tipo respeitar os limites de valor para os honorários que o CSJT fixa e aquela proibição de exigir adiantamento para o perito. Então, para a gente amarrar tudo, custas geralmente são 2%, com aqueles limites mínimo e máximo, e a base de cálculo varia. Na execução é diferente, custo para o devedor, e só no fim, justiça gratuita é chave, ligada ali nos 40% do teto do INSS ou na comprovação de que não dá para pagar, e tem as isenções da lei para os entes públicos e MTT. E a grande virada foi a ADI 5766, tirando a conta do perito de quem tem gratuidade. É isso, né? Perfeito. E se a gente pensar nisso num quadro maior? A gente vê uma tensão constante, sabe? De um lado, a gratuidade, essencial para garantir que ninguém deixe de ir à justiça por falta de dinheiro. Do outro, as custas, tentando evitar aquela avalanche de processos sem muito fundamento. Fica aí a pergunta para pensar um pouco. Como será que essas regras, especialmente com a interpretação do STF sobre perícia e a tese do TST sobre a gratuidade, estão moldando as decisões de trabalhadores e empresas hoje em dia na hora de entrar na justiça ou se defender? Será que mudou muito o jogo?